qual é a sua prévia, né, para essas finais, para essa final da Conferência Leste? O Indiana Pacers novamente na final do Leste, o New York Knicks de forma, não vou dizer improvável, porque óbvio que eles provaram durante os playoffs que são capazes para isso, mas muita gente ficou com o pé atrás ali. Voltando às finais de conferência, acho que fazia sei lá quantos anos, cara. Se eu não me engano, 25. 25, né? 25 contra o próprio anos. Pacers. Primeiramente, André, é muito legal a nostalgia, né, que essa série traz. Tem até documentário, né, acho que do 30 for 30, se não me engano, falando sobre essa rivalidade tão grande que existe, né, entre Indiana Pacers e New York Knicks, que foi reforçada ali, né, foi criada e reforçada ali nos anos 90, né, aquele duelo clássico ali do Brad Miller fazendo o sinal de choking, né, de esganando ali pro Spike Lee, né, na beira da quadra, torcedor ilustre do Knicks. Então criou-se uma animosidade entre essas duas franquias. Na temporada passada, apesar em que pese que o Knicks tivesse esfacelado por contusões, o Pacers levou a melhor, né, diante do Knicks na semifinal da Conferência Leste. Então, só pelo histórico aí, realmente já deixa a série bem interessante de se ver, por isso é que eu coloco ela no mesmo patamar. Se Minnesota e OKC talvez esteja num nível a mais de qualidade, talvez, eu vejo em termos de empolgação, de grandiosidade, acho que esse é o nome mais exato, a grandiosidade de Knicks e Pacers fala alto realmente nesse momento, tá? E pensando até no que o Felipe Toledo falou agora há pouco, sobre a camisa pesar, o Knicks faz parte, é claro, do mercado maior e tudo, mas o Pacers também tem sua tradição realmente dentro do basquete, né? Conseguiram realmente marcas muito importantes. Eu sou suspeito para falar porque eu tinha um pouco de bronca do time do Patriots, que eu achava um time muito sisudo, muito pragmático de alguma forma. O Brad Miller era o cara que era irritantemente eficiente na bola de 3 pontos, né? E eu gostava mais de ver o Knicks, que a gente até comentou no grupo de apoiadores, né? O Gabriel com o Alan Houston, com Marcus Camby, com Latrell Sprewell. Então, e isso passando para os dias de hoje, a gente vê uma certa similaridade, até se for ver nas características. Por mais que tenha o Haliburton, que é um cara bem mais versátil, né, de arremesso de fora e vai para dentro também com muita competência, é um time que é muito assim, dentro daquilo que a comissão técnica, né, o Rick Carlisle impõe, né, coloca como filosofia de jogo. É um time realmente bem acertado, bem competente dentro dessa questão tática. E enquanto que o Knicks vai, lógico, tem óbvio que essa questão tática, mas vai muito também da empolgação, do momento, como eu falei, da energia que o Jalen Brunson traz para esse time, né? Contagiando seus companheiros. Então, por tudo isso que eu acho que a série tem tudo para ser realmente muito boa, e eu já coloco uma ideia aqui que o Knicks tem que tomar cuidado justamente, né? Pensando no lado do Knicks, tem que tomar muito cuidado para segurar esse volume de jogo do Pacers, que é um time que quando ele foi com vontade, foi com muita expectativa. Engatou a quinta, vai embora, né? Para cima do Cleveland, não viu mais a cor né? Não viu a placa do carro, do caminhão, né? Então o Knicks talvez tenha que tomar esse cuidado aí. Fabião, eu acho que é o seguinte, cara, tem uma série de coisas, né, nessa série também, assim como na outra, como eu falei, né, que tem um equilíbrio muito grande, né? Se enfrentaram nas semifinais do ano passado, o Pacers levou a melhor 4-3. Então você vê, né, tivemos uma troquinha aqui, uma troca ali, mas os times são basicamente os mesmos, né? Claro que o Knicks teve a chegada do Karl Anthony Towns, que muda um pouco algumas coisas, né? O Pacers é praticamente o mesmo time, então esse equilíbrio deve continuar. O Pacers, como você falou, é um time que tem um volume de jogo absurdo, né? Se você olha essa estatística aqui, ó, 29,7 assistências por jogo, com só 12,8 turnovers. É muita coisa, né? Aquela média de turnovers por assistência tá muito baixa, cara. Então, é um time que tem um ataque espetacular, consegue ser muito físico, muito bom na defesa, né? Além de ter esse ataque espetacular. E o Knicks, um time que tem uma defesa sufocante, com 3 caras que eu já falei, né? Na última série também, contra o Celtics, que podem marcar praticamente todo mundo, que são o Odiano Nobe, Josh Hart e Michael Bridges, né? É um time que consegue controlar bem os ataques adversários com esses 3 jogadores, né? Pensando mais em defesa de perímetro e tal, né? Não defesa de garrafão, óbvio, que são jogadores mais baixos, mas a gente sabe que hoje muitas das coisas acontecem no perímetro na NBA, né?
E o que eu acho que vai fazer uma grande diferença, Fabião, nessa série, mas sem certeza nenhuma, né? Até porque tá tão difícil de opinar, é a questão do banco de reservas, né? O New York Knicks vem jogando com a rotação curtíssima todos os playoffs, tá? A rotação do New York Knicks é de 7 jogadores, Fabião. Você tem Basicamente, né? que é Cameron Payne, que entra de vez em quando. Você tem ali um nono, que é o Preston Achiuwa, mas são pouquíssimos minutos. Eu fiz esse levantamento, ó. O Miles McBride, eu inverti as bolas, né? O Miles McBride, que vem do banco, com 22,5 minutos, e o Mitchell Robinson, com 20,6. Esses são os dois reservas de fato. Porque o Cameron Payne teve médias de 5 minutos na última série. E o Precious Achiuwa 4,8. Ou seja, praticamente nem jogaram. Né? Então, se você olhar os números, são só 7 jogadores. Os 5 titulares e mais 2 reservas. Já o Indiana Pacers, Fabião, Obi Toppin, 16,6 minutos de média. McConnell, 15,7. Mathurin, 16,5. Ben Shepherd, 12,2 e Thomas Bryant, 10. Ou seja, você tem 5 jogadores vindo do banco com médias de 10 ou mais minutos, tá? Contra só 2 do Knicks, né? Que tem médias de 20 ou mais minutos. Então, o banco, a rotação do Pacers é maior, né? O Pacers consegue dar um respiro para Siakam, para Haliburton, para Nembhard, para Aaron Smith. Então, é um time que consegue fazer isso. Para mim, o grande questão tá aí, Fabião. Eu não sei se o Knicks vai ter fôlego para segurar o Pacers se essa série for se estendendo por causa disso. Mas, claro, para isso dar certo, esses reservas têm que entregar, né? E que vinham entregando. Contra o Cleveland, as reservas do Pacers entregaram. Então, eu acho que a grande questão tá aí, Fabião. Não sei se você concorda comigo nessa questão da profundidade do time do Pacers, que é muito maior do que a do Knicks. Com certeza, André. Eu até me surpreendi, lembrando mesmo, né, dos jogadores que o Knicks tem no banco, mas que têm sido pouco utilizados. O Cameron Payne era um cara tão importante quando ele jogava no Phoenix Suns, né? Um cara que vinha ali e contribuía muito na rotação do time naquela época. Eu não sei exatamente qual o problema que haveria aí para impedir que ele pudesse ser mais utilizado em quadra, né? Até o próprio Shamet, que a gente sabe que é um conhecido operador, né, dentro da NBA. São caras que de repente poderiam ter um pouco mais de minutos para dar um pouco mais de descanso, porque essa energia que eu tanto falo, né, que o Jalen Brunson traz para o time, inspira no time, acaba inevitavelmente sobrecarregando. Josh Hart acaba às vezes ficando carregado de falta, né? O jogador também, que o próprio Michael Bridges, às vezes, acho que é mais o Hart, que eu acho que eu vejo ele, como ele ajuda muito na marcação, né? Então acaba às vezes ficando com problema de falta. Além, por exemplo, dentro do garrafão, o Anunoby não é um jogador tão alto assim, por exemplo, aí no matchup com o Siakam, talvez fique um pouco difícil para ele ali, Sim. sabe? Então você tem, por exemplo, o Miles Turner batendo de frente com o Anthony Towns, beleza. Aí você tem que, talvez a chave aí seja o Mitchell Robinson, vindo do banco aí, ajudando bastante nesse sentido aí do garrafão. E no perímetro, como você falou, o Knicks pode ter dificuldade sim. O volume de jogo do Patriots é muito ajudado pelos bancários, realmente, e o Knicks, não sei se a essa altura do campeonato tem como vou colocar para rodar esses jogadores que não têm sido tão utilizados assim, mas é uma chave importante, porque senão o cansaço pode bater de repente e o próprio falta. Exatamente. Acho que essa é a grande questão aí desse jogo, cara. A gente tem que ficar de olho nessa questão da minutagem. É algo padrão do Tom Thibodeau, né? Ele gosta muito de fazer isso, de ter um elenco mais curto, com minutagens mais altas. Mas obviamente que essa temporada está sendo ainda mais, né? O Knicks utilizando muito mais os titulares em quadra, né? E vamos ver como é que vai se sair. E aí, Fabião, qual é o seu palpite para essa série entre New York Knicks e Indiana Pacers, que inicia na quarta-feira a transmissão do Prime Video? Meu palpite é o mesmo do Vinícius, que falou agora há pouco aí, Knicks em 7, 4-3 para o Knicks, uma série extremamente difícil, que realmente por um detalhe mesmo eu acredito que o Knicks leve. É muito complicado e não vou ficar, eu tenho que admitir que eu tenho uma certa preferência pelo Knicks nesse contexto que a gente está vivendo aí, né?
pelo carisma e tudo mais, né? Knicks foi o único time chamado franquia grande que eu vi ao vivo da NBA, né? Legal. Então tem um carinho aí especial, né? Por eles e acredito que, então, mas mesmo assim acredito que por mais que eu esteja torcendo, tem essa preferência, entendo que o Pacers é um time forte o suficiente para levar essa série também, tá? Então, acho que pelo detalhe aí que o Knicks acaba levando por 4-3. Tô contigo. Assina embaixo, 4-3 Knicks. Acho que o Knicks leva aqui, sem certeza nenhuma. E também se o Pacers vencer, não é surpresa nenhuma, né? Pelo que eles têm jogado, né? Mas acho que vai ser uma série duríssima para os dois lados e teremos 7 jogos aqui. Acho que aqui tem até mais chance de ter 7 jogos do que lá, viu, Fabião? No Oeste. Então eu vou com 4-3 Knicks também, Fabião.